Olá, tudo bem? Olha, gente, a gente não pode admirar quem nos dá chicotadas, quem nos retira direitos. É por isso que muita gente fala assim de forma pejorativa. Eu não gosto de falar desse jeito, mas vou colocar o exemplo porque de repente você se encaixa nele, mas você não vai desligar o vídeo, você vai ouvir até o final. Quando fala que não entende como pobre de direita vota na direita. Ser de direita, votar na direita. Aliás, como é que um pobre pode ser de direita? Eu vou explicar para você isso aqui hoje, relacionado ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um direito que todos os trabalhadores de carteira assinada têm e que você pode até pensar que é um benefício, uma gentileza que é dada para você, mas não é. É um direito conquistado e que está sendo ameaçado de ser retirado. O governo Bolsonaro, em alguns momentos, tentou colocar a mão, ainda não conseguiu, mas é projeto de um possível próximo governo, se por um acaso ele ganhar, o que eu realmente não acredito. Bem, antes de dar continuidade a essa conversa, quero pedir para você assinar este canal, ativar o sininho também para ser notificado de novos conteúdos que vou trazer sempre aqui para você, algo que possa te ajudar a pensar, a refletir sobre a sociedade. E se você gostar, por favor, dá uma compartilhada aí com seus amigos, com seus parentes, tá bom? Então, gente, a questão é de retirada de direitos que vem acontecendo nos últimos anos. Michel Temer foi forte na retirada de direitos dos trabalhadores, mas já está engavetado um projeto do governo Jair Bolsonaro para reduzir o valor do FGTS. O primeiro pensamento do governo Bolsonaro, que vazou aí para a imprensa, era aqueles 40% quando você é demitido por justa causa, sem justa causa, melhor dizendo, aqueles 40% em vez de ir para o trabalhador e para o governo. Mas isso aí não colou muito. Agora o projeto é diminuir o valor, a contribuição mensal do empregador, que é de 8% em cima do seu salário, para 2% e diminuir a multa de 40% para 20%. Né? E claro que o discurso todo é claro, facilitar a vida do empregador, está tendo dificuldade de contratar, e eu não digo que não seja verdade, que os empregadores, principalmente as pequenas empresas, microempresários, tenham essa dificuldade. E também o grande argumento que é gerar empregos, que aí para mim é uma grande mentira, porque na época do presidente Lula nós tivemos aí o pleno emprego, com todos os direitos trabalhistas resguardados. Então o problema da geração de emprego não são os direitos, não é o direito trabalhista. Não é esse o problema. O problema é outro. É como se estivesse colocando a responsabilidade no trabalhador brasileiro pelo problema do desemprego. Não é verdade também. O problema é uma má gestão de economia, uma péssima gestão de economia no país. Mas vamos voltar aí ao FGTS, né? Você sabe quando foi criado o FGTS? Por que você recebe um fundo de garantia por tempo de serviço, que não é um gesto de amor do empregador nem do governo, principalmente do empregador? Quando teve a consolidação das leis do trabalho, consolidou todas as leis, direitos e deveres do trabalhador, estava previsto que, primeiro, o trabalhador alcançava a estabilidade, assim como o servidor público tem estabilidade após 3 anos de trabalho. O trabalhador, sob o regime da CLT, carteira assinada, também alcançava a estabilidade após 10 anos de efetivo trabalho. Então não podia mais ser demitido. Não podia mais ser demitido. Claro que isso criava problemas, principalmente para muitos trabalhadores, porque as empresas não deixavam ele alcançar os 10 anos e demitiam. Muitas empresas mantinham os seus funcionários. A gente sabe de histórias, ouvi histórias de o cara trabalhar na empresa a vida toda, então. Mas muitos perdiam o emprego. Um outro ponto que era previsto na CLT é que se o empregado fosse demitido antes dos 10 anos, que ele alcançava a estabilidade, para cada ano de trabalho, ele deveria receber um salário, o valor do seu salário para cada ano. Ou seja, se ele fosse demitido com 7 anos de trabalho, além do 13º, férias proporcionais que tinham lá e o salário do mês proporcional, ele ainda, para cada ano que ele trabalhou, dos 7 anos, para cada ano, mais um salário dele. Se ele ganhasse R$ 3.000, valores de hoje, obviamente, aí 7 vezes 6, 21, né? Então tinha que receber R$ 21.000, né? Então isso era que é previsto.
Enfim, mas em 1966, já no regime militar, foi feita uma permuta, sobre esse direito de estabilidade do recebimento de multa, que foi a criação do FGTS. Por que o empregador deposita 8% do valor do seu salário em uma conta, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, todos os meses? Porque no final do ano, cada mês 8% vai dar o correspondente a um salário seu que vai ficar depositado lá. Então isso foi uma forma de diluir o peso para o empregador, de em vez de ter que pegar todo o dinheiro quando demitisse um funcionário, se fosse 3 ou 4, enfim, era uma soma pesada, ele já deveria fazer uma poupança para se resguardar disso. E aí o governo falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, essa poupança vai ser obrigatória, e assim que ele for demitido, você não tem mais esse peso, né? Mas olha, o empregado só pode ser demitido por justa causa, porque se for sem justa causa, né, você vai ter que pagar ainda mais 40% desse valor, que foi uma forma de não ter demissões arbitrárias, né? Fazer com que o empregador mantivesse o empregado, por ser um bom empregado, não tivesse uma causa justa. Aí vem os 40% também. Então, o que a gente tem que saber é que o FGTS é fruto de uma história e de um acordo para facilitar já a vida do empregador e para resguardar direito e indenização para as pessoas que fossem demitidas sem justa causa. Qual é o projeto que está engavetado hoje no Ministério da Economia do senhor Paulo Guedes, que já vazou também, porque meu filho, não há nada escondido que não venha a ser revelado. De diminuir primeiro o valor da contribuição. Em vez de ser os 8%, reduzir essa contribuição para apenas 2%. Veja só que a contribuição de 8% é para que durante um ano dê o correspondente a um salário seu, né? Mas aí vai diminuir. Então o espírito da proteção e da indenização ele já começa a morrer, né? De 8% vai para 2%. A outra é a multa. A multa quando a pessoa é demitida sem justa causa. Sem justa causa, é diminuir a multa de 40% para 20%. Então, assim, o que está havendo é um saque do direito do trabalhador, porque o FGTS, como você sabe, é um mecanismo que não te deixa na mão no momento difícil. Apesar de que nos últimos anos, antigamente a gente sacava o FGTS na aposentadoria, aí tem gente que comprava uma casa, tinha gente que comprava um carro. Hoje a gente está sacando o FGTS para poder comer, diante da situação grave da economia do país, aquilo que a gente vem vivendo, né? Então é importante a gente estar atento, e aí por isso que fala que o pobre de direita, como é que o cara que é pobre vai votar em alguém que é contra isso aí, né? Que quer tirar o seu direito. Então é algo que é inexplicável, porque o trabalhador tem que pelo menos estar próximo de quem vai defender os seus direitos. E aí também não é só a presidência da República, porque uma mudança dessa ela tem que passar pelo Congresso Nacional. Então vejam quem você está votando para deputado federal e para senador também. Qual é o posicionamento dele ou dela em relação aos seus direitos trabalhistas. Importante verificar isso. Então tenha um posicionamento, saiba da história, conheça a história, saiba que isso não está sendo lhe dado de graça. É uma conquista que a gente tem que trabalhar para defendê-la, tá bom? Vou ficando por aqui mais uma vez pedindo aí, viu? Assina o canal, ativa o sininho, compartilha este conhecimento que estou passando aqui se você acha que alguém precisa conhecê-lo, tá bom? Até o próximo!